Oi, gente! Olá, tudo bem? Oi! Sejam bem-vindos a este terceiro ano de cobertura do Oscar 2020, uma parceria incrível entre Esquema Novo, Culturadoria e Cinearte. Esquema Novo vocês já conhecem, eu, Fernanda Ribeiro. Eu, Terence Machado. Eu, Rodrigo James. E Culturadoria. Eu, Carol Braga. Isso. Gente, estamos discutindo isso há vários dias. Semanas. Desde 2019. Que esta safra do Oscar 2020, de verdade, está muito difícil escolher qual é o melhor filme, porque eu particularmente gostei de todos. Uns mais, outros menos, mas assim, não teve nenhum filme que eu falasse assim, não, esse definitivamente não sei por que não foi indicado. E vocês? Eu também tô assim. Eu acho que assim, a temporada é visivelmente melhor do que a do ano passado, né? Se você pegar dos 10 filmes indicados a melhor filme, a gente vai, obviamente, passar por cada um deles, não tem um filme que você fale assim, esse não merecia de forma alguma ser indicado. Sempre tem uma ou outra coisinha. Que a gente trocaria, né? Eu trocaria alguns ali. Por exemplo, a gente falou nos bastidores, história de um casamento. Eu tiraria e colocaria Dois Papas. Dois Papas. Talvez seja o único caso, né? Só para dar uma geral para vocês, quem tá liderando, vamos à lista dos indicados. Os indicados são Ford vs Ferrari, O Irlandês, Jojo Rabbit, Coringa, Adoráveis Mulheres, História de um Casamento, 1917, Era uma Vez em Hollywood e Parasita. Aliás, vamos começar pelo Parasita, então? Vamos. Eu queria fazer um exercício também, depois a gente fazer cada um e eleger 2 filmes, aí vamos ver a votação, a gente não fez isso. Porque eu acho que o Parasita é um caso, não dá pra dizer o único, porque teve Roma no ano passado, né? O que já aquece a história candidato a estrangeiro, Oscar de estrangeiro. Mas teve A Vida é Bela. Já teve A Vida é Bela e tal. Mas eu acho que nunca um filme estrangeiro, no caso Parasita, um filme sul-coreano até, né? Esteve tão presente em Hollywood. Eu acho que no caso de Parasita, nem não é só Hollywood. Eu acho que desde que o filme estreou no Festival de Cannes, saiu de lá com a Palma de Ouro, ele já tá fazendo história pro país dele, que é a Coreia do Sul. Porque nunca um filme coreano tinha vencido a Palma de Ouro. Aí depois tá sendo nunca um monte de coisa. O K-pop e seus frutos, né? Pensando no cinema. Eu fiquei pensando no que Parasita chamou tanta atenção. Assim, cada vez mais, eu não sei porquê, mas assim, eu fico muito ligada a roteiro. Obcecada mesmo, assim, da forma como as pessoas conseguem contar histórias. Algumas são histórias incríveis, que os diretores não conseguem colocar no papel o quão ela é incrível. E tem gente que consegue realmente colocar uma história incrível e conta uma história incrível no filme. E cheio de discussões, né, gente? Se a gente ficar discutindo só o Parasita, tem uma hora de falar. E assim, são as reviravoltas, são a forma como o filme nos surpreende, já desde da temática inicial, do porquê se chama Parasita. E aí, quando você acha que você já entendeu do porquê chama Parasita, você olha e fala assim... Ele vira de cabeça para baixo. Né? Então, assim, eu acho que é um forte candidato. Como homenagem, ele tem o elemento Bacurau, né? Ele tem o elemento Mas eu acho que... Mas eu acho que Bacurau ainda tem que comer, com todo respeito, mas ainda tem que comer muito arroz com feijão. Agora, eu acho que Parasita e Coringa, já introduzindo Coringa aí, são 2 filmes que conseguem fazer uma análise da sociedade, do mundo que a gente vive hoje. Com certeza. E que isso me encanta muito, sabe? A forma como o cinema, através de muitas metáforas, e o roteiro do Coringa também eu acho muito bom, excelentes, conseguem fazer a plateia refletir sobre o nosso tempo, sobre problemas graves que a gente tem. Né? Então eu gosto muito quando o cinema me coloca nesse lugar. Pensando... eu também gosto. E é muito interessante você pensar que tanto Parasita quanto Coringa, refletindo a sociedade americana, vamos falar assim, e o outro, né, a sul-coreana, você acha que não tem nada a ver um com o outro, mas tem. E é mais louco você pensar que você no Brasil consegue ver as duas situações paralelo, né? Aqui no Brasil, enfim, no mundo inteiro. Eles conseguem ser universais. A ponto de tirar o caso do Coringa, o Coringa é vilão ou herói, né? É isso. Mas essa foi a grande discussão. Nós fizemos um podcast sobre o Coringa, não é? Fizemos um podcast sobre o Coringa e que a grande discussão é essa. Você não sabe se ele é herói ou vilão.
Ele tem múltiplas camadas, né? O personagem tem múltiplas camadas. Você pode tirar várias discussões em cima do personagem, das várias facetas ali do Coringa, e que eu acho que essa coisa dele ser herói ou vilão é obviamente proposital, né? E é o que nos faz pensar. Somos heróis ou vilões desse mundo de hoje? Exatamente. E o mais louco dessa história é que eu não sei vocês, mas eu em nenhum momento eu estava torcendo contra. Nenhum momento. Não, de forma alguma. Mesmo sabendo que ele estava fazendo, né? Mas em nenhum momento você tá com ele. E isso te faz ver que realmente a sociedade tá doente. Você começa a sentir dó, né? E agora, voltando sentimentos conflitantes. Voltando ao Oscar, o Coringa é um filme... Eu confesso que eu fiquei surpreendido dele ter sido campeão de indicações, né? Porque ele é um filme que não foi bem na crítica americana. Né? E se a gente for pensar, uma coisa reflete a outra, né? A crítica e os votantes da própria academia, né? É engraçado que o filme foi muito bem de crítica aqui no Brasil. Nos Estados Unidos ele foi até menos... foi pior de crítica do que no Brasil. E eu li críticas, vi críticas de gente acabando com o filme. Sim. Acabando mesmo com o filme. Então, confesso que fiquei surpreso dele ter tido 3 indicações. Não dele ter sido indicado. Acho que sim, mas ele era. Você não acha que é um preconceito um pouco... Assim, quando eu fui ver Coringa, eu não tenho tanta afinidade, assim, com personagens... com super-heróis de quadrinhos, né? Então, eu tenho um pouco de preguiça e tal. Mas talvez eu acho que as pessoas tenham visto o Coringa dessa forma só... é mais um filme sobre um vilão de super-heróis. Mas eu acho que não. E não é. Não. E não é. E quando você assiste, pra mim, foi o melhor dos melhores filmes de super-herói, ou de vilão, ou de quadrinhos que eu já vi na vida, mas ultrapassa muito mais isso aí. E achei muito bacana como o filme também, apesar de contar a história do Coringa, de como ele chegou a ser Coringa, como ele faz ainda, mesmo que sutilmente, uma ligação com a história do Batman. E eu achei muito legal isso. Agora, eu acho que corre o risco do Coringa ser aquele que recebeu o maior número de indicações e não receber nada. Não, nada ele vai receber. Porque tem Joaquin Fênix. Já tem Joaquin Fênix. Agora, corre o risco de sair de lá com... Que é a cara, né? A cara da academia, né? A indicar pra 11 e sair com 2, né? E o personagem Coringa... poder ganhar o segundo Oscar, né? Isso, essa é uma curiosidade, né? Se o Joaquin Phoenix, ele deve ganhar, né? Ganhando o Oscar, ele vai ser um caso, não é um caso único, é a segunda vez que isso acontece, que é 2 atores interpretando o mesmo personagem sendo premiados. Já teve o Heath Ledger, como coadjuvante, né? Como coadjuvante na época, como o Batman Cavaleiro das Trevas, e o único caso anterior era o Robert De Niro e Marlon Brando por Dom Vito Corleone, Poderoso Chefão 1 e 2. É isso. E aí, agora, olhando essa lista, gente, a gente vê que tem filme de todos os estilos, né? E um que sempre me escapa quando fala assim, quais são os filmes indicados ao Oscar, eu sempre esqueço de Ford versus Ferrari. É o mais comum? Eu acho que sim. É o mais comum, é o mais convencional. É um filme extremamente bem feito, né? Eu Óbvio, acho ele muito bem feito, assim, eletrizante. Mas é comum, né? É um filme comum, é uma história... A história é interessante, né? A gente estava até conversando, né, que existe um documentário sobre aquela edição das 24 Horas de Le Mans, que eu não assisti, mas bota fé que é mais interessante até do que o filme. Ele, pra mim, é um exemplo que eu tava dizendo, que a ideia da história é muito bacana, mas quando foram realizar o filme não é tão bacana assim. É um filme convencional. É legal, mas assim, não me empolgou. Sabe quando você termina de assistir e fala assim, legal. Eu não pensei que ele chegaria a melhor filme, não. Eu também acho Talvez esse pudesse ser trocado pelos 2 papas. Pois é, mas eu acho que a História de um Casamento, cai no que a Fernanda falou do roteiro, eu acho um roteiro de drama muito comum também. Não acho que tem nada demais, assim. Tem nas atuações, tem outros. Não, pra mim aquela cena deles assim, na cozinha ganhou o filme pra mim, aquela cena deles na cozinha antes do cara chegar, aquela tensão e aquele jogo de atores ali, achei que mas isso é um mérito de um filme. Quando você olha, você fala assim, mas pelo menos tem uma cena incrível, pelo menos tem atuações incríveis. Mas no Ferrari versus Ford,
Eu não vi nem isso. Sabe eu não vi grandes atuações, quando não tem penso, nada que você fala assim... Quando eu penso em Ford versus Ferrari, sabe o que eu lembro, gente? Da roda do carro. Olha que doido. Faz sentido. Da roda do carro. Faz sentido. Mas você falou de uma cena, então já são duas. Porque aquela cena, pra mim, a cena do História de um Casamento é a cena dos dois na casa. Sim. Aquela é a cena emblemática do filme. Aquela é teatral, A discussão teatral, exatamente. Mas o filme é inteiro teatral. É teatral. O filme é inteiro teatral, diálogos incríveis. E por isso, todos os atores são indicados a Scarlett Johansson, o Adam Driver e a Laura Dern, que é a favorita. A melhor atriz coadjuvante. A minha aposta. Laura Dern, que teve um ano incrível, inclusive, né? Se a gente for pensar que ela fez Big Little Lies... Não, gente, ela tá em Adoráveis Mulheres. Tá em Adoráveis Mulheres, então vamos falar de Adoráveis Mulheres. Vamos falar. A Fernanda vai falar de Adoráveis Mulheres. Gente, então, Adoráveis Mulheres é aquele filme também que vocês perguntam, por quê? Né? Já é a milésima adaptação. Carol tava falando uma coisa muito legal, que é um livro do século XIX, no final do século XIX, que teve a sua primeira versão em 1917. 1917, cinema mudo. Olha que loucura. E é a sexta essa. É a sexta versão. Então é mais, se você for pensar, é mais do mesmo. Mas eu, no meu caso específico, já tinha visto acho que 2 versões anteriores, me tocou mais dessa vez. Por quê? Porque o tema, gente, continua atual. A condição da mulher, que mudou, claro que mudou muito, mas ainda continua bem complicada para nós mulheres. E hoje, é muito louco eu pensar e assistir esse filme hoje numa família que o feminino tá mais latente ainda, porque, né, o meu pai já se foi, então hoje é minha mãe, eu, minhas 2 irmãs e 2 sobrinhas. Então, quando você vê Adoráveis Mulheres sob essa perspectiva do feminino muito forte na minha casa, é um filme que me tocou muito. É uma história muito de uma união familiar entre elas, muito bonita. Essa história da mais velha correr atrás dos seus sonhos, independente do que a sociedade impõe a essa mulher de uma forma muito cruel, né? Porque a mulher não tinha muita voz nessa época, e a forma como ela afirma a sua condição de não, eu quero ser uma escritora e eu serei uma escritora, é muito legal, assim, muito comovente, assim, essa nova versão, muito bem gravada. Não acho que é para melhor filme, acho que a discussão nem entra nisso, mas se você... Mas eu acho legal estar nessa lista, porque a gente falando que, né, da coisa da representatividade das mulheres na direção, a Greta não teve a vaga dela entre os 5 vagas de melhor direção, e aí acaba que o filme entra... entre esses 10, que eu acho legal. Pra colocar um pouco de, como diz a Carol, de cota, né? De cota é cota. Porque esse ano tá um Oscar muito masculino. Muito. Personagens masculinos muito mais fortes do que os femininos. Diretores muito apesar da Scarlett Johansson com 2 indicações. Mesmo assim. Mas se você for pegar os 10 filmes indicados, é isso. Sim, sim. Né? Tô dando uma olhada aqui na lista. Eu acho que Adoráveis Mulheres é quase que essa cota que a Fernanda falou, né? Ford vs Ferrari, gente, o irlandês... Não tem nem mulher direito no filme. A única mulher no filme mal fala, né? Mal fala, que é a personagem da Anna Paquin. Isso me incomodou. As mulheres não são mafiosas. Mas você sabe que eu li uma crítica... Só que elas são nos bastidores, Terence. Eu li uma crítica do irlandês, falando especificamente da personagem da Anna Paquin, dizendo o seguinte, ela é uma personagem que entra muda e sai calada, ela tem 3 ou 4 falas no filme, mas ela é uma personagem que ela consegue mostrar expressão. Na expressão a gente entende o que ela tá falando. Acho até que ela deveria ter sido indicada ao Oscar. Você entende todo o sentimento daquela filha por aquele pai só no olhar. E a cena-chave do filme, em torno disso, a cena dos dois ali, a cena-chave do filme. Que gente, quando ela olha pra ele e ela percebe tudo. Aí dá o recado pra ele. Dá um recado pra ele, só no olhar. Aí você vê Jojo Rabbit, Gente, não vamos falar de Jojo Rabbit, mas vamos falar assim. Porque acho que todos ficamos apaixonados, né? Apaixonados. É um filme que ainda não estreou no Brasil, quer dizer, não sei quando a gente está colocando esse programa no ar, mas já pode ter estreado no Brasil, mas é um filme que não está tendo uma repercussão no Brasil nesse momento, exatamente por isso, né? Mas é um filme
divertido, engraçado, sobre um tema absolutamente difícil de se falar. Que é o nazismo, né? Que é o nazismo. E emocionante, né? Emocionante. Isso ele retoma um pouco, retoma aquela história do A Vida é Bela. Eu acho que é o filme que mais se aproxima. Mas eu acho que o Jojo Rabbit é mais original. Sim. Ele é mais... Tem diálogos incríveis no filme. Só pra vocês entenderem, não é spoiler, é um menininho dos seus 10 anos, na Segunda Guerra Mundial, na Alemanha, numa cidade do interior da Alemanha, e ele tá vivendo o nazismo, né? O nazismo, não o nazismo como nazismo como valorização da família, tradição. Ele é totalmente nazista, né? Ele é nazi. Mas sem maldade, tá, gente? Vamos colocar assim. E o melhor amigo dele é o Hitler. O amigo imaginário dele é o Hitler. E a grande sacada do filme, tá? Eu tava até conversando isso com a Carol anteriormente. Você fica no começo, você fica incomodado. Porque assim, você fala assim, gente. Como é que eu vou defender? Como é que eu tô gostando do nazismo? Como é que eu tô gostando do Hitler? De um menino e do Hitler. E você tem umas situações muito conflitantes. Mas o diretor, que por acaso é o Hitler, é o Taika Waititi, ele conduz essa história de uma forma tão incrível. Que você, no final das contas, e claro, tem toda uma solução bem eu acho emocionante. Eu acho que tem uma coisa do Hitler que nos leva assim, ele vai muito no universo do Hitler Chaplin também. Sim. Não, total. Né? Então, assim, isso nos facilita muito também o gostar do Hitler, né? Mas sabe o que me emociona mais? Assim, ver o menino lidando... Porque ele tem uma alma boa, né? Ele quer ser um nazista, puro, mas ele é puro. A alma dele, ele lidando com esse conflito dele. E é muito bonito isso. Ele descobrindo o amor, né? Descobrindo esses a coisa dos judeus, né? O que não são fazer, judeus, né? Mas quem são os judeus? Quem são esses judeus? Eles são monstros. E Scarlett, né, gente? Tem Scarlett. Scarlett. Num papel delicioso, né? Maravilhoso. Delicioso. Eu acho que é o papel que toda atriz pede pra fazer. É um papel divertido, que tem gestos. Eu gosto da Scarlett muito, desde quando ela apareceu. Gosto. E aí eu achava que ela era uma daqueles atrizes assim que já tinha uma lista imensa de indicações. Fui olhar, não, é a primeira vez que ela é indicada ao Oscar. Que doido, né? É a primeira vez, né? E recebe logo 2 indicações. Que ela não é a primeira, né? O meu primeiro caso na história de Hollywood, é a 11ª vez que isso acontece, mas eu acho que ela não deve levar nenhuma. E eu acho que assim, tá bem nos 2 papéis. Né? Nos 2 papéis ela tá muito bem mesmo, não deve levar mesmo. Agora eu quero chamar a atenção também pro amigo do Jojo Rabbit, do menininho, gente. Olha, ele também aliás, que crianças adoráveis. Como é que eles arrumaram assim um elenco primoroso, sério. Adoráveis crianças. Não, adoráveis crianças, assim, gente, veja Jojo Rabbit. Não, e você estava falando da sua família, Jojo Rabbit me fez pensar muito no meu sobrinho, que primeiro ele é a cara do Jojo Rabbit, e segundo, que ele também gosta de falar de política. Olha que fofo! E ele gosta de entender de política, então assim, foi pra mim, conectou. Gente, Era uma Vez em Hollywood. Eu acho que assim, é um dos favoritos, né? Daqui a pouco a gente vai falar sobre favoritismo. É um dos favoritos, mas acho incrível que tenha sido um dos favoritos ao longo desse tempo todo. James, que ele, desde que ele foi lançado. Você não gosta do filme, Eu né? não acho que seja um dos favoritos. Com 1917 na parada... Era uma vez em Hollywood. Acho só se for o favorito só de proteção ao Tarantino, que tem ele tem um time dele lá. E na verdade seja dita, assim, a gente tá acostumado com a estética Tarantino, com a história Tarantino. O Era uma Vez em Hollywood, tô dizendo eu, tá, gente? Eu comecei vendo o filme falando assim, meu Deus do céu, que filme chato pra cacete. Que coisa chata. Você tem o lado 8 Odiados. Exatamente. Você tem algumas cenas geniais no começo, na primeira parte do filme, né? O diálogo, já falaram tanto sobre isso, o diálogo dele, do Leonardo DiCaprio com a menininha lá no set de filmagem. Quando ele vai esse diálogo, essa cena é incrível. Mas o filme, verdade seja dita, ele fica bom. Porque ele fica Tarantino mesmo. Porque Tarantino só tem graça quando ele é Tarantino. Meia hora final? Na meia hora final. O Tarantino Kill Bill. De 8 Odiados com Kill Bill. Pois é, mas é aí que eu discordo um pouco. Sabe o que me pegou nesse filme? É o fato do Tarantino não ter sido Tarantino.
dele ter mostrado um outro lado dele. Eu acho que... Outros lados dele, né? Eu acho que é um filme... eu vou fazer um gesto aqui, porque eu acho que é a única maneira de descrever esse filme. É um filme meio fluido, assim. É um filme fluido, é um filme largado, é um filme solto do Tarantino. Ele não tem aquela estética Tarantino de violência e tal, a não ser nessa meia hora final que a Fernanda falou, mas ele é um filme largado, ele é um filme que tem um clima e deixa rolar. É um filme que, assim, se você for pegar aquela estética toda aquela história de como os filmes são construídos, né? Você tem, o filme começa, tem a história do herói, né? E o herói tem o seu conflito e a resolução do conflito. Esse filme vai contra isso tudo. Você não tem essa trajetória do herói nesse filme do Tarantino. E eu acho que isso é um puta mérito. Mas eu só achei a forma como ele contou essa história no começo chata. Entendeu? Ele podia ter contado essa mesma história, né? De uma outra forma. Não é à toa que tá dividindo como aqui. Inclusive, de crítica e tal. Eu achei chato. Uma coisa só que eu acho que foi muito falada e merece citação, que é assim, a inclusão da história real da Sharon Tate, do assassinato da Sharon Tate e do Charles Manson e seus seguidores. Real. Não, mas é a história, né? James, não vai dar spoiler não, James. Todo mundo já sabe disso, não, mas olha só, eu acho que ele tá. Eu acho que não saber dessa história e assistir o filme muda muito a experiência do filme. Mas eu acho que sabendo a história e vendo o filme... Aí é incrível. Aí é incrível. Você tem que saber a história. Você tem que saber a história. Agora aqui, gente, eu acho que... é igual Bastardos Inglórios, gente. É um final lá, Bastardos Inglórios. Porque, assim, na verdade, pra mim, a genialidade do Tarantino está nessas reviravoltas... porque é um diretor que a gente sabe que é lotado de referências. Eu acho que é dos diretores que mais utilizam referências. E Era Uma Vez em Hollywood tá aí? Tá aí pra nos provar isso. É inteiro de referência. Só que eu acho que a história do começo, pra mim, o que salva... Porque eu, de verdade, gente, eu amo Leonardo DiCaprio. Eu acho que ele está maravilhoso nesse filme, vivendo o conflito do herói, mais ele é mais sensível, mais cheio. Isso tá tudo ali. Mas eu acho que o começo é bom. Eu acho que tem uma discussão. Eu acho que o filme tem uma discussão. Para além do filme, eu acho que Era Uma Vez em Hollywood, em 1917, eles chamam a atenção, que eu acho que é uma discussão que eles querem chamar, para o que é cinema. Pode ser? São filmes. O Era Uma Vez em Hollywood, ele não é só cinema, como ele faz uma homenagem ao cinema e à história do cinema. Mas ele já tinha falado isso, que o começo do filme era uma homenagem ao cinema. Mas aí ele traz essa discussão, assim, que eu acho que permeia e tem permeado as últimas edições do Oscar. Assim, o que é cinema? O que a gente pode considerar cinema? Ok, tem lá a sua cota Netflix streaming, né? Mas aí que tá, porque você levanta essa polêmica já com ele e o Irlandês, dois filmes de longa duração, né? O Era Uma Vez em Hollywood em casa não seria a mesma experiência, definitivamente, eu acho. Eu também acho. Eu tive a oportunidade de ver o Irlandês no cinema, né? Eu acho que são experiências diferentes, até porque, eu não sei vocês, mas acho que grande parte das pessoas que assistiu o Irlandês em casa viu em partes. Dividiu inteiro. Você conseguiu ver inteiro, né? Grande parte das pessoas viu em partes, e você vê um filme em partes, a experiência é diferente. É tal da imersão. É a imersão. É a imersão. Você está conectado com aquela história. Eu acho que isso faz toda a diferença. É uma discussão também que envolve tanta coisa. Porque assim, primeiro que nunca na vida, em tempo algum, jamais, você tem como comparar a tela de um cinema com a tela de um computador ou de uma televisão. Não existe isso, entendeu? Cinema é cinema, você tá ali pra isso. Você tá ali pra ver aquela magia, porque é uma magia, né? Você tá naquela imersão, vendo aquilo ali. Uma experiência compartilhada. Uma experiência compartilhada com outras pessoas. Claro. Agora, você pega o stream também, que veio pra dar uma sacudida. Porque você resgatou atores, você resgatou histórias, talvez você tornou talvez a coisa um pouco mais democrática. É uma discussão que está começando agora, a gente não sabe como vai ser daqui para frente, mas eu acho que Hollywood, o Oscar, sempre vai escolher filmes, dar preferência para filmes que fazem uma homenagem ao cinema. Não, e aí, nesse de uma certa forma. A gente já pode entrar com 1917. Que é maravilhoso, porque aí eu acho que é o filme que, tecnicamente, ele consegue avançar. E para mim, um prêmio, ele tem que reconhecer isso. Assim, de que forma que ele está avançando?
Não só no roteiro, na história que ele conta, mas mesmo, na forma como ele tá contando. E eu acho que tá aí, nessa forma, na técnica, o grande mérito de 1917. Se eu fosse votar hoje no Oscar, eu acho que eu votaria no 1917 com uma pontinha assim pra Jojo Rabbit. Por que eu votaria no 1917? Porque pra mim ele é isso que você falou, e é um filme completo nesse sentido. Ele é a técnica, ele é a emoção, porque determinado momento do filme, meia hora pra frente, eu já não tava mais pensando se era plano de sequência, já não tava mais pensando na técnica do filme, eu tava imerso na história. E a história do filme é uma história banal, é uma história comum. Ele é muito objetivo, vamos contar como é que né? o fulano sai daqui e chega aqui. É isso. Mas eu acho que o mérito dele, além de fazer essa famosa, a forma como ele contou desse famoso plano sequência, né, que é como se ele tivesse com uma câmera acompanhando o soldado o tempo inteiro ali, né? Teoricamente não existe cortes, como, né? Quando você assistir você vai ver. Então o que acontece? Mas eu acho que o grande mérito dele, além da parte técnica, foi ter transformado uma escola... Gente, porque histórias de Segunda Guerra Mundial, de Primeira Guerra Mundial, de Terceira Guerra Mundial, é mais do mesmo, sempre. Sempre vai ter uma história numa visão de um herói ou de um cara que fez... Não. O resgate do soldado Ryan tá aí que não nos deixa mentir. Mas eu acho que a forma como ele alinhou a técnica, porque você consegue ver, você consegue se emocionar, você consegue ver um cuidado com o roteiro, você consegue ver como ele conseguiu tirar leite de pedra dessa história, porque eu tava lendo, e no final você descobre isso, e seu avô dele, que contou essa história en passant, de uma história do cara que recebeu uma missão para sair de coisa para impedir. Mas como ele pegou essa história, isso é que eu acho que é a grande diferença. Não, e tem cenas geniais. Geniais. Sabe? Como você pega essa história e você faz disso um roteiro. Sabe? Agora, esse avançar que a Carol, eu concordo com a Carol, em gênero, número e grau, esse avançar, inclusive esteticamente, enfim, na história do cinema, me lembro, por exemplo, de A Lista de Schindler, que foi quando o Spielberg conseguiu naquele, né? Justamente fazendo um filme de guerra avançar. Né? Resolveu fazer o filme todo em PIB, etc. Né? Só a menininha de vermelho, né? Gente, se a gente pensar assim, eu sei que tem gente que odeia esse filme e acabou não ganhando o Oscar, né? Foi aquele Oscar do La La Land. La La Land, sim. O La La Land, também tem essa essa questão técnica. Esse passo além, propor uma câmera diferente. Eu de verdade, assim, eu gosto mesmo. Eu não sei se é porque também com essa história de ter trabalhado com televisão a vida inteira, eu gosto dessas inovações ou dessas utilizações técnicas para contar uma história. Eu gosto. Agora, é fato que a gente já começou, abriu falando e vamos terminar, né? Estamos já aproximando para o final. Estourando. É muito difícil de escolher esse ano, porque eu acho que cada filme tem o seu mérito. Nós falamos de todos. Falamos de todos, assim. Vamos terminar com a brincadeira dos 2 votos? Cada um vota em 2? Antes da gente votar em 2, vamos passar só pelas categorias principais, só pra gente achar aqui o que vai ser. Vamos primeiro ausências, o melhor. Primeiro, eu acho que assim, tem uma ausência. A categoria de melhor ator: Antônio Bandeiras, Dor e Glória, Leonardo DiCaprio, Uma Vez Hollywood, Adam Driver, História de um Casamento, Joaquin Phoenix, Coringa, e Jonathan Pryce, Dois Papas. Apesar da ausência do Robert De Niro, eu acho que o Robert De Niro é uma grande ausência esse ano, ninguém tira esse Oscar do Joaquin Phoenix. Não, pra mim também ninguém tira. Já ganhou todos os prêmios, segue awards e por aí vai. Melhor atriz, a gente tem a Cynthia Erivo com Harriet, que é um filme que ainda não estreou no Brasil, a gente não viu. Scarlett Johansson, História de um Casamento. A Saoirse Ronan, Adoráveis Mulheres. Charlize Theron, O Escândalo. E Renée Zellweger, Judy, Muito Além do Arco-Íris, que deve ser a vencedora. Eu acho que ela vai ganhar porque é um papel. Tanto, né? Eu acho que é um papel talhado para ganhar prêmio. E nesse caso, eu acho que ela não tem concorrente. Uma outra concorrente com o papel também talhado. Mas por outro lado, eu acho legal também essa história dela. Sou muito implicada com os trejeitos dela, mas de verdade, acho que ela merece sim. Porque você consegue ver o tormento pelo qual passou a Judy Garland e tá ali você vê que houve uma construção
muito grande dela como atriz, um esforço muito grande dela como atriz pra encarnar esse personagem, que é inclusive dificílimo, né, gente? Deve ter sido dificílimo. Então eu acho que ela merece, sim. Acho que ela merece. Apesar da Bridget Jones não descolar dela. Não descolar dela, mas eu acho que ela merece. Eu acho que ela merece. Melhor atriz coadjuvante, a gente tem a Kathy Bates, do caso Richard Jewell, Laura Dern, História de um Casamento, Scarlett Johansson, Jojo Rabbit, a Florence Pugh, Adoráveis Mulheres, e a Margot Robbie, do Escândalo. A Laura Dern é a favorita e eu acho que é quem deve ganhar. Eu acho que é isso também, sem discussão. Ela já ganhou todos os prêmios, mas é uma categoria que, assim, se a Scarlett Johansson ganhasse, eu não ficaria surpreso. Se a Kathy Bates ganhasse, eu não ficaria surpresa. É uma categoria, assim, que dá pra você premiar outras pessoas também, mas a Laura Dern é maravilhosa. Agora, melhor ator coadjuvante, fecha essa aí, e dá pra todo mundo e acabou, né? Fecha e dá pra todo mundo. Pode decidir. Esse ano tá difícil, né, gente? Tom Hanks, Um Lindo Dia na Vizinhança, Anthony Hopkins, Dois Papas, Al Pacino, o irlandês, Joe Pesci, o irlandês, e Brad Pitt, Era Uma Vez em Hollywood. Fecha eu daria e dá pra pro Joe todos. Pesci, se fosse pra escolher um. É o tipo da coisa assim, não dá pra escolher. Não dá pra escolher. Gente, quem deve ganhar? O Brad Pitt. O Anthony Hopkins como Bento XVI também tá maravilhoso. Tá incrível. Aquela incrível. construção dele eu tá gosto do Al maravilhosa. Pacino, gente. E eu do Joe Pesci. Eu daria pro Joe Pesci. Vai bom pra cada um, então. Por que eu daria pro Joe Pesci? Porque é um papel... Primeiro que assim, o Joe Pesci era um ator que já estava aposentado, foi convencido pelo Scorsese a fazer esse filme e foi fazer um papel completamente diferente do que ele estava acostumado, do que ele fez a vida inteira. Olha, eu vou te falar, o irlandês... Ao contrário dos outros. O irlandês é um duelo de titãs ali, de interpretação, tá? Enfim, agora vamos... Melhor direção? Tá difícil também, né? Melhor direção é difícil. Scorsese, o irlandês, Todd Phillips, Coringa, Sam Mendes, 1917, Quentin Tarantino, Era Uma Vez em Hollywood, e o Bong Joon-ho, Parasita. São 5 belos trabalhos. Mas eu acho que o Sam Mendes leva. Eu acho também. Assim como Roger Deakins leva em fotografia, que eu acho que não dá pra dissociar uma coisa da outra. Eu acho que é um filme de Sam Mendes e Roger Deakins. Agora, Parasita tem que ganhar alguma coisa. Que melhor seja filme estrangeiro. Vai ser filme estrangeiro. Ser filme estrangeiro, né? Agora, o Teresa estava propondo da gente escolher 2. Eu não consigo escolher também 2. não. Eu consigo escolher 4. Nossa, mas aí, Carol, você é generosa. Deixa eu pensar aqui se eu consigo escolher 2. Eu consigo 4, ó. 1917, Coringa, Parasita e Jojo Rabbit. Eu ainda colocaria Dois Papas, mas Dois Papas não tá com o melhor diretor, mas eu tô com você também. Qualquer um desses 4 que ganhar, eu acho que tá ok pra mim. Eu vou fazer diferente. Eu também... você falou 1917, Parasita, Coringa e Jojo Rabbit, né? Se fosse 4, eu ficaria com esses 4. Mas como são 2, eu já falei. 1917 ou Jojo Rabbit. Daria pra um dos dois. Nossa, gente, se o Jojo Rabbit ganhar esse ia ser lindo, né? Ia ser lindo. Não ganha. Ia ser lindo. Não ganha. E aí? Eu ficaria com os 2 polêmicos, que foram os 2 que eu vi primeiro. Era Uma Vez em Hollywood, eu adoro Tarantino, e não achei ele tão lento, enfim, né? Eu entrei na imersão mesmo, mergulhei de cabeça. E o Coringa, porque eu não esperava que fosse um filme tão bacana, né? Foi igual a Fernandinha. A expectativa era da Fernandinha. Mais um filme ali de vilão, de herói. Adoro a estética, adoro tudo naquele filme. Adoro a White Room na cena final, né? Esse spoiler eu posso dar, né? Pode. O Cream, já que eu sou tão ligado à música, é isso. Na hora que ali pra mim eu fecho com tudo, né? É maravilhoso. Não podemos ir embora sem falar da categoria Melhor Documentário, né, gente? Claro Como que não. assim, né? Como assim? O Brasil no Oscar, né, gente? O Brasil no Oscar. As pessoas querendo ou não, né, dizendo que é fantasia ou não, que foi golpe ou não, mas é o Brasil no Oscar, né? Um documentário e isso é real. Tem uma coisa que a gente precisa falar sobre documentários em geral, não especificamente sobre Democracia em Vertigem, que assim, as pessoas têm muito a imagem de que documentário é o retrato da vida real. Não é. Ele pega fatos reais, mas tem sempre a visão de quem está por trás do documentário. Então, assim, é ficção, não sempre um recorte, discussão né? em cima de Democracia em Vertigem. De história. É a visão da Petra Costa. Mas ela assume isso no primeiro Ela segundo do filme. É assumido no primeiro dia, exatamente a primeira fala do filme. É isso, é a visão dela. Assim como todos os outros indicados, não só esse ano, e todos os anos, a Oscar e a qualquer outro prêmio. Documentário é isso, é a visão do diretor
ou do roteirista, Sobre ou de quem determinado fez, fato, né? sobre determinado fato. E muitos na história foram criticados ou adorados Não é por à isso. toa que Mas- existem documentários criticados, existem documentários não aceitos. Mas É, eu né? acho que independente dessas questões, assim, eu acho que a presença de Democracia em Vertigem É incrível. neste momento do Nossa. audiovisual brasileiro representa muito. Também Assim, acho. representa muito. Não consigo nem falar. Todo mundo já sabe, né, gente? Então, Assim, eu não sei se momento- vai ganhar, porque os concorrentes, né, só tem pedreira na frente. Ela Só não né, é, eu não acho ele que não ganha, é o não. favorito, né? Inclusive, o favorito é o lá que o American casal Factory. Obama tá produzindo, né? É o Que American Factory, que tá Isso. no Netflix, né? Que é tem, o inclusive, favorito. uma história bem interessante. Bem interessante, tá? da Também. fábrica dos chineses. Da relação é. da fábrica que os chineses compram É. e a relação de trabalho. Mas só de já ter sido indicado, e é nesse momento em que a Carol fala que pro audiovisual no Brasil tá bem complicado, aliás, pra cultura em geral, né? Então eu acho que vale sim. Representa muito. Para terminar essa passagem pelas categorias aqui, vamos falar de roteiros. Melhor roteiro adaptado e roteiro original. Adaptado, O Irlandês, Jojo Rabbit, Coringa, Adoráveis Mulheres e Dois Papas. Quem vocês acham? Jojo Rabbit de longe, eu acho, como roteiro. Assim. Eu acho que tá difícil, porque Eu Dois gosto- Papas eu gosto do Embora roteiro de Dois Dois Papas Papas, seja tá? assim, Mas eu acho muito legal. Mas eu acho que o Eu também Jojo Rabbit é acho. que ele passa a mais em roteiro, É. uma coisa de... Né? Ele fala de guerra de uma maneira diferente, né? É. Bem diferente. É. E roteiro original, Entre Facas e Segredos, História de um Casamento, 1917, Era uma Vez em Hollywood e Parasita. Deve ganhar o Hollywood, né? Deve ganhar o Tarantino. Ai, mas se o Parasita Aí tem o ganhasse... Parasita, né? E o próprio História de um Casamento, hein? O próprio História de um Casamento, eu Ih, acho tá que é um vendo? texto incrível. Eu voto no Parasita. Eu acho um texto Eu voto incrível. no Parasita também. É isso. Vários desses filmes, um termômetro para o Oscar são os sindicatos, né? Então a gente já teve prêmio do Sindicato dos Produtores, que quem levou foi em 1917. Isso indica que ele é o principal favorito ao Oscar desse ano, porque são os mesmos votantes, né? E essa corrida São- final, né? Sempre também. nessa corrida final. No Sindicato dos Atores, quem levou? Joaquin Parasita. Phoenix, Parasita ganhou como melhor elenco, o que o torna também um pouco favorito, porque aí é quase... Os votantes do Oscar é quase que uma somatória disso, né? Dos sindicatos todos. Então o Sindicato dos Atores deu para Parasita, o Sindicato dos Produtores deu para 1917. E quem ganhou de atores, Joaquin Phoenix, Renée Zellweger, Brad Pitt e Laura Dern. Dentro do Então pronto, previsto. gente. É isso. Ó, gente, ótima maratona de filmes pra você, se você ainda não viu, Filmes, veja. documentários. Enfim, Filmes documentários Veja porque curtas. esse ano realmente tá valendo a pena. Realmente, é um ano que não é só a gente que tá falando, não. Eu acho que é um consenso geral que a cinematografia em 2019 foi bem rica. Tem E no mundo muitos inteiro, né, filmes gente? no mundo inteiro. O cinema brasileiro também. A gente pode falar assim de filmes que não foram indicados. Os próprios filmes brasileiros que teriam sido indicados, poderiam ter sido indicados. Tanto o Bacurau quanto A Vida Invisível, muita gente quis que o Bacurau fosse indicado, mas o candidato era A Vida Invisível. Eu gosto muito da Vida Invisível. Acho que é um filme que poderia ter entrado entre os 5 candidatos a melhor filme estrangeiro. Durante um certo período ele esteve até cotado para isso, poderia ter sido, não foi, enfim. Foi um ano muito rico, não só esses filmes aqui que estão indicados ao Oscar, mas em geral, como a Carol falou, e eu gosto sempre de lembrar, sempre que a gente faz esse programa do Oscar, eu gosto sempre de lembrar que arte não é competição, gente. Não é. Então o Oscar vai ser ganho. Às vezes o filme que ganha o Oscar não significa nada, você vai esquecer dele daqui a pouco. Ou o contrário, pode ser que ele ganhe e vire um grande marco, um grande clássico no cinema que a gente vai se lembrar daqui a 20 anos. Pega aí pela história, dá aí uma googlada nos vencedores do Oscar dos últimos 10 anos e vê quantos você se lembra. Esse é o termômetro que a gente tem. É um bom exercício. Beijo. Valeu, Beijos gente. e abraços, mais. até a Bons próxima. filmes.